Boa noite, companheiros. Bem-vindos a mais um resumo do dia, começando hoje, nessa noite de segunda-feira. Né? Temos aí hoje, excepcionalmente, estarei aqui no lugar do companheiro Antônio Carlos. Em breve, amanhã já estará de volta fazendo o programa, né? Eu tenho comigo aqui outros dois apresentadores, os companheiros Vinícius. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Opa. Boa Aí, noite, Chico. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos os e a nossos companheira telespectadores Lilian. da Casa por Área TV. Boa noite, vão ter que me aguentar mais um dia. Vamos É, lá. bom, Só deixando uns avisos aí para os companheiros lembrarem de deixar aquela curtida no vídeo, clicar no joinha aí no YouTube, deixar o like, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, sei lá, tudo, Instagram, TikTok. Faz aí, compartilha o vídeo, mostra para todo mundo, né? É fundamental ajudar no aumento do alcance do nosso programa. E também recomendar a vocês que nos deixem um super chat aí, a gente vai acompanhando o chat aqui do programa, né, para poder contribuir financeiramente conosco. Outra coisa que é muito importante é que você possa se tornar membro do canal. Então você vai aí no vídeo do YouTube, tem o botão tornar-se membro, e você clica nele e aí você vai ter vários planos aí de contribuição mensal. Você escolhe um que caiba dentro do seu bolso, né? Um plano que qualquer contribuição que você possa fazer já é de grande ajuda para nós. Então é isso, né? Gostaria de começar comentando aí a pesquisa do IPEC, né? Segundo essa pesquisa, a situação que a gente tem é que um terço dos eleitores, né, do Bolsonaro de 2018 estariam arrependidos e estariam agora dispostos ou na intenção de votar em Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, né? Então essa pesquisa foi divulgada hoje pelo jornal Estado de São Paulo, né? E procura mostrar que o Bolsonaro vai estar perdendo apoio, está perdendo voto, né? E mostrar aí que de todos que votaram no Bolsonaro, 34% afirmam que não repetirão o voto em 2022, né? Apenas 44% afirmaram que vão votar no presidente novamente e 18% dizem que podem ou não votar no presidente, ainda estão meio incertos, né? A pesquisa também mostra que 25% dos que votaram no Bolsonaro no segundo turno em 2018 com certeza votarão no ex-presidente Lula nas próximas eleições, enquanto outros 13% dizem que talvez votem em Lula e 59% dizem que não votariam no ex-presidente Lula, né? Então, queria caracterizar algumas questões, né, que a gente vê diante de uma pesquisa como essas, né? Primeiro, a gente tem que ter clareza de qual é a intenção da imprensa burguesa de divulgar esses números nesse momento atual, né? Existe primeiro um esforço já de antes da direita tradicional de esvaziar o Bolsonaro para poder colocar um candidato de sua confiança no lugar dele, né? E se utiliza muito a popularidade do ex-presidente Lula para fazer isso daí, né? Então coloca essa pesquisa como uma espécie de demonstração de que o Bolsonaro não seria o melhor candidato da direita. Esse é um dos aspectos do negócio, né? Que, como você vê, a pesquisa saiu no Estadão. E a gente sabe que essas pesquisas não tem nada de confiável, né? E que a finalidade da realização delas é simplesmente manipular o voto da população ou então pressionar no caso aí, por exemplo, pressionar o Bolsonaro a ficar mais alinhado com a política da direita tradicional, ou então procurar viabilizar um candidato de uma suposta terceira via aí, né? É importante dizer também que existe uma pressão muito grande. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre as mobilizações, né, de rua e tudo mais, mas existe uma pressão muito grande em cima do Bolsonaro, que também leva a burguesia a
pressiona a burguesia e leva eles a adotar esse tipo de posicionamento, a procurar fazer uma crítica do Bolsonaro, também para poder, com a finalidade de eventualmente se apropriar dessa mobilização de rua, que é uma mobilização da esquerda, para poder emplacar aí uma terceira via através dela, né? Então, é importante colocar essas questões, importante colocar esses números aí, por mais que não sejam confiáveis, eles mostram uma intenção, um jogo aí que a burguesia procura realizar diante do Bolsonaro, usando aí a figura do ex-presidente Lula para fazer uma pressão, para fazer uma chantagem nele, para as próximas eleições aí poderem viabilizar um outro candidato da direita, né? Bom, primeiramente é isso daí. Queria passar para a companheira Lilian, para dar continuidade aí à nossa pauta de hoje. É isso aí, Chico. Antes de dar continuidade, vou dar um alô aqui para o pessoal do chat, né? Queria agradecer ao Sou Eu, que mandou uma figurinha aqui. Muito obrigada. Faça igual o Sou Eu. Mande uma figurinha, mande um superchat. E boa noite, o pessoal já está dando boa noite aqui. Daúde, Carlos Augusto, né? Os companheiros, Vera Leão, os Ni Castro. Então, estão aí mandando boa noite. Mande seu boa noite, mande seu superchat, seu super stick e se inscreva na Causa Operária TV. Agora a gente vai falar de um assunto, como aumentou o número de desempregados depois do golpe, né, que tirou a Dilma do poder, né? As 5 maiores estatais demitiram 25% dos funcionários desde o impeachment, né, o golpe contra a Dilma. Então, os governos Temer e Bolsonaro contribuíram muito para elevar o desemprego, né, aumentou muito. São 5, né, as 5 grandes estatais federais são o Banco do Brasil, os Correios, a Caixa, a Petrobras e a Eletrobras. Elas junto perderam mais de 111 mil empregados desde o início de 2015. Eles fizeram essa pesquisa desde o início de 2015 até março desse ano. Então, o aumento deve ter sido muito maior, né? Porque a gente já está em junho e a gente sabe que o desemprego só aumenta, né? Juntas, elas cortaram mais de 1/4 do pessoal nesse período, né? Então, é um aumento muito grande, né, no número de desempregados e das estatais. Eles estão enxugando as estatais e a gente sabe que o objetivo é privatizar essas estatais, né? Então, cada empresa teve, igual a Eletrobras foi menos 45,8%, a Petrobras menos 42%. Então, houve um corte muito grande nessas empresas. E eles estão fazendo isso para enxugar, né? E também para viabilizar a privatização. E com a privatização vai aumentar ainda mais o número de desempregados. Então, a gente vê o que o golpe veio fazer, né? Destruir o Brasil, né? E a economia, os empregos. Então, é preciso lutar, é preciso sair às ruas pela redução, né, da jornada de trabalho, né, pelo fora Bolsonaro, por um auxílio emergencial, porque o número de desempregados é muito grande. É isso aí. Vou passar agora para o companheiro Vinícius, que vai comentar aí um assunto também muito importante no dia de hoje. Bom, companheiros, temos aqui uma notícia bem interessante, acho que não é surpresa para ninguém, que é que os planos de saúde coletivos estão aumentando aí o seu valor, né? É uma coisa constante que a gente vê, né? Quem usa aí os planos de saúde, quem não usa também, conhece aí pessoas que usam, sabe que é um aumento aí constante, imagino que drástico desde o golpe de Estado, né? Agora, durante a pandemia, é uma coisa que a saúde se tornou uma questão ainda mais relevante, né? E a gente vê que, ao mesmo tempo, esses mesmos planos, essas empresas
de, de saúde, né, tiveram um lucro, um aumento do lucro de 50%, o que mostra aí que não teria aí essa necessidade de aumentar esses planos, né? Tem uma coisa contraintuitiva, é que ao mesmo tempo que tivemos a pandemia e tivemos aí centenas de milhares de mortos por causa da pandemia, houve aí uma queda nos gastos, porque as pessoas usaram aí menos o sistema de saúde durante esse ano, né? Então tivemos menos cirurgias, menos consultas, menos exames e outros procedimentos, porque as pessoas aí estavam preocupadas, muita gente aí que faria esse tipo de atividade seria um grupo de risco, está evitando, está adiando. Houve aí mudou muito o funcionamento aí do sistema de saúde privado, né? E o público também, mas nesse caso o privado, o que aumentou os lucros dessas empresas, porque as pessoas fizeram menos procedimentos, houve menos gastos. E ao mesmo tempo, temos esse aumento aí absurdo de 16%, acima da inflação, que calculada aí, a inflação calculada seria de 8%. Temos aí um aumento de 8% em cima dessa questão dos planos de saúde. Ou seja, mais um espólio, um saque da população, como a gente vê em todos os âmbitos da vida como um todo, né? Temos a inflação aí que já joga aí os 120 milhões de pessoas na fome, né? Inflação, desemprego, que não permite aí que as pessoas tenham dinheiro nem o suficiente para se alimentar. E temos essa questão aí dos planos de saúde, que vem aí, afeta muito a população com a destruição do sistema público de saúde, né? O SUS. Porque quanto pior está a situação do SUS, mais aí a tendência é que a pessoa tente comprar aí algum plano, um plano barato, mas isso é uma realidade cada vez mais distante. E é importante destacar que essas mesmas empresas que estão lucrando aí 50% a mais, que são as empresas privadas da saúde, são justamente as maiores inimigas da saúde, né? Elas que estão aí sempre pressionando para a destruição do sistema público de saúde. São elas aí, por exemplo, que estão por trás do ex-ministro Mandetta, o golpista Mandetta, que tinha como um dos seus projetos a destruição do SUS. Antes dele fingir aí que virou um grande defensor do SUS, ele era aí o destruidor do SUS, o que queria privatizar a saúde. E são justamente esses planos aí que vem aí a possibilidade de lucros exorbitantes, né? Com a privatização da saúde, maiores ainda do que eles já estão tendo, né? Esses 50%. É o interesse aí dos monopólios da saúde, que a gente vê também, a gente já vem falando há muito tempo, em conjunto com a indústria farmacêutica, né? Que são, na verdade, os grandes inimigos da saúde como um todo, né? Os lucros estão acima de qualquer interesse de tratar a população. Você vê aí um país, por exemplo, como Cuba, que tem um sistema de saúde público, morreram cerca de 1.200 pessoas, sistema de saúde público e de qualidade. 1.200 pessoas aí desde o início da pandemia. Está tendo um pico de Covid agora. Estão morrendo 10 pessoas por dia. É o pior do que o país já teve. 10 pessoas morrendo ao dia. Isso aí é um sistema público de saúde, conquistado aí pela Revolução Socialista, revolução aí pela luta dos trabalhadores. Conquistaram esse sistema de saúde público. Já o sistema de saúde privada é isso que a gente está vendo no Brasil, né? É o modelo Bolsonaro, é o modelo do golpe. 500 mil mortos, não serve para nada esse lucro aí de 50%. De que adianta? O que isso está servindo aí para tratar o Covid? O que a gente precisava era justamente o oposto, né? Era estatizar completamente a saúde, estatizar aí todos esses hospitais, esses planos privados, essas empresas aí privadas que não servem para nada, deixaram aí 500 mil pessoas morrer, ampliar aí o serviço drasticamente. Podíamos até convidar aí os médicos cubanos que foram expulsos pelo golpista Bolsonaro de volta para o Brasil, como tem em diversos países da América Latina, e investir cada vez mais na saúde pública. Esse seria aí o caminho justamente para tratar e impedir que mais centenas de milhares de pessoas morram, né? Incluindo a questão da vacina também, que deveria ter uma quebra das patentes e aí a vacinação em massa e gratuita da população, que é o que está acontecendo em geral, né? A vacinação gratuita da população pelo SUS, mas muito mal feita
devido justamente a esses monopólios da saúde e da indústria farmacêutica. Então vemos aí uma das consequências aí do capitalismo, né? Você tem um lucro exorbitante, enquanto as pessoas estão morrendo aos montes, né? Milhares de pessoas todos os dias, o lucro das empresas de saúde privada aumentando, e mesmo com o lucro aumentando, sem aumentar aí a cobrança, eles se aproveitam e aumentam mais ainda a cobrança para lucrar ainda mais em cima da população brasileira que está morrendo de Covid e passando fome. Isso aí é uma representação muito clara aí do que é uma empresa, do que a burguesia pretende aí com a população. Mesmo que tá morrendo, tá passando fome, vamos esmagar ainda mais, vamos lucrar em cima do povo, do sofrimento da população brasileira e da população mundial, né? Que esse aí é um método do imperialismo, do capitalismo internacional. Não é uma coisa que a gente vai ver só no Brasil. É isso, vou passar aí a bola para o companheiro Chico seguir com o nosso programa. Só comentando, né, essas duas notícias que a gente viu agora, mostra aí como que o golpe de Estado tem erodido totalmente a economia nacional, erodido o sistema econômico do país e, consequentemente, as condições de vida da população, né? Você tem, por um lado, o problema do desemprego, e você tem, por outro lado, essa questão da piora e do aumento no preço dos serviços, né? Que é o caso aí da questão da saúde, e a piora nos serviços públicos também, né? O piora no serviço de saúde público, que é uma coisa contraditória, considerando que o que se deveria ter agora, como o companheiro Vinícius bem ressaltou, é um investimento no serviço de saúde pública diante da pandemia e tudo mais. A gente vê essa situação de degradação da saúde no país a olhos vistos, né? Diante disso, a gente tem a questão da pandemia, né? A CPI da Covid, que procura investigar isso daí, já se arrasta aí por mais ou menos 2 meses, né? E teve muita discussão em torno da questão da CPI nesse fim de semana, né? Porque descobriu-se, para a surpresa de exatamente ninguém, que o Bolsonaro teria superfaturado o valor da compra da vacina Covaxin, o que é uma coisa óbvia, que é uma coisa que a direita sempre fez, sempre vai fazer, né? Os governos, de um modo geral, fazem isso daí, mas causou aí um grande alvoroço na esquerda, acreditando que isso daí seria o fator necessário para que fosse levada adiante a derrubada do governo, né? A CPI da Covid, ela atua em várias frentes de investigação, vamos dizer assim. Uma delas é essa nova frente aí de investigar casos de corrupção envolvendo essa vacina Covaxin. A outra é a política, a defesa do Bolsonaro da imunidade de rebanho, né? E a outra seria a negativa do Bolsonaro com relação à vacina da Pfizer e outras aí, da Coronavac e tudo mais, né? Tudo isso para procurar provar que o Bolsonaro teria alguma responsabilidade na questão do coronavírus, nas mortes provocadas pela Covid-19 e tudo mais. O que, assim, é uma coisa um pouco óbvia, né? E aí a gente vê, pelo funcionamento dessa CPI, como essas manobras parlamentares e essas investigações e coisas institucionais não chegam em lugar nenhum, né? Você tem aí todo um alvoroço, um monte de discurso, né? O pessoal falando um monte de coisa nessas sessões da CPI, mas isso não se converte em nada, no fim das contas, né? A gente sabe que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não tem a intenção, pelo menos por enquanto, de apreciar o pedido de impeachment do Bolsonaro, né? A gente sabe também que não existe, que boa parte da burguesia, ou a maior parte da burguesia, não apoia o impeachment do Bolsonaro. Existe um certo clima em torno disso daí, por conta da pressão das manifestações de rua. No entanto, a gente não vê aí
por parte da imprensa e por parte da burguesia, um movimento de fato no sentido de derrubar o governo, né? O que a gente vê diante disso é a verdadeira face e o verdadeiro comportamento da burguesia golpista. A burguesia golpista foi bastante rápida em derrubar o governo Dilma, que fez exatamente nada no que diz respeito à corrupção, né? Não fez nada, fez as tais pedaladas fiscais, que é um crime que ninguém consegue explicar, e que não é crime também, mas foi bem rápido aí para derrubar a Dilma. No entanto, o Bolsonaro é responsável aí por 500 mil mortes, não só ele, né? É importante ressaltar que isso daí é uma política da burguesia de conjunto, o que também explica a falta de ação da burguesia diante desse fato, mas digamos aí que o Bolsonaro seja, né, como quer nos fazer acreditar aí a imprensa e a CPI, que o Bolsonaro seja o responsável por essas 500 mil mortes. No entanto, nada é feito a respeito, não se coloca em andamento nenhum processo de impeachment, nem nada do tipo, porque é uma coisa que torna óbvio o fato que todos nós sabemos e que deve ser sempre ressaltado, que a única forma de derrubar o Bolsonaro é através da mobilização de rua, né, dos atos e do povo na rua, que vai fazer uma pressão para que o governo caia, né? Por dentro das instituições, nada acontecerá, que é o que tem ficado claro para nós que estamos acompanhando todo esse circo aí da CPI, que não passa de um circo, né? Aproveitando o assunto, acho que é importante passar os números aí da Covid-19 nas últimas 24 horas, né? Então, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 658 mortes por Covid-19, totalizando aí em toda a pandemia 514.202 mortes, óbitos, né, desde o começo da pandemia. Aí você tem o número de novos casos foi 30.307, totalizando 18.447.420 casos de Covid, dados aí do tal consórcio de veículos de imprensa que diferem um pouco dos dados do Ministério da Saúde, que não são muito diferentes, que não são muito melhores, né? O Ministério da Saúde ele procura jogar mais para baixo ainda os números e coloca 618 novas mortes e 27.804 novos casos. É preciso dizer, de forma bastante clara, que tanto um índice quanto o outro é totalmente subnotificado, né? Isso é admitido pela própria imprensa, que diz que os números da pandemia que a gente tem no começo da semana, né, que dizem respeito ao domingo, né, ao fim de semana, são sempre abaixo da realidade, porque os dados ficam represados aí pelas secretarias de saúde municipais, que mostra também um total despeito, descaso, né, no sentido de informar a população sobre o que está acontecendo nessa tragédia, nessa catástrofe sanitária que é o problema do coronavírus no Brasil, né? É um despeito total que não se consiga divulgar, não se queira divulgar os números reais, não há nenhuma intenção de divulgar isso daí, até porque a ideia é procurar mostrar que está tudo normal, procurar mostrar que já dá para caminhar em direção à reabertura e outras coisas absurdas aí, volta às aulas, né, e tudo mais, que é o que a burguesia, que é o verdadeiro plano da burguesia, né? É muito interessante para a burguesia fazer demagogia com a questão da pandemia para poder ver se dá uma quebrada na popularidade do Bolsonaro, mas a política da burguesia, de todos os governadores, de todos os prefeitos, é a política de deixar o povo morrer de Covid-19, de manter o povo trabalhando, de manter os transportes públicos lotados, de manter o número baixíssimo de testes disponibilizados para a população a preços altíssimos, diga-se de passagem, um teste que deveria ser gratuito na situação que a gente tem. No entanto, a política da burguesia é essa daí, não é só a política do Bolsonaro, é a política da burguesia de conjunto, não só no Brasil, como também em outros países do mundo. Além disso, também não vai atrás da vacina,
não tem vacina para ninguém, tem uma parcela muito pequena da população que se vacinou, considerando que a campanha de vacinação já se arrasta aí desde janeiro, ou fevereiro, se não me engano, mas acho que é desde janeiro, já se arrasta aí por 5 meses, e os números da vacinação permanecem baixíssimos, pouquíssimas pessoas estão vacinadas, né? A gente tem aí mais de 500 mil mortes, é uma situação escandalosa, isso daí, e é importante deixar claro que isso daí é culpa do Bolsonaro, sim, mas também é culpa de toda essa burguesia e toda essa direita tradicional, né, que se diz centro, centrão e tudo mais, representada aí pelos parlamentares que fazem aqueles discursos super inflamados na CPI da vida aí. E todo mundo sabe que CPI não dá em nada, né? Só ressaltando que todo mundo lembra das diversas CPIs que sempre aparecem no Brasil e todo mundo sabe que isso daí não dá em nada, isso aí não tem nada a ver com o interesse da população, é simplesmente uma campanha eleitoral, como se diz, precoce, né, para as eleições de 2022. Então é importante ressaltar isso daí, é importante ressaltar que as pessoas continuam morrendo, que a CPI não indica nenhuma solução nesse sentido, é só propaganda, é só politicagem, é só eleição, propaganda eleitoral, campanha eleitoral. Enquanto isso, tá todo mundo morrendo aí, tá todo mundo pegando Covid, tá todo mundo no transporte público cheio, tá todo mundo trabalhando e não tem ninguém vacinado. É uma situação verdadeiramente catastrófica, como sempre foi e como continua sendo. É sorte que agora uma população à esquerda, né, resolveu abandonar a política criminosa de ficar em casa para botar o povo na rua e impor uma derrota a esses golpistas diante dessa política assassina que é colocada adiante pela burguesia. Bom, esses são os números, né? Essa é a situação da pandemia, essa é a situação da CPI que não serve para nada. Queria passar aí para a nossa companheira Lilian comentar uma notícia que está aparecendo aí em tudo que é jornal, que é o tal do caso do Lázaro. É isso aí, Chico, né? Antes de entrar no caso do Lázaro, boa noite aqui ao pessoal. Também queria agradecer a companheira Natália Araújo, Vozes Zona Leste, São Paulo, mandou uma figurinha, muito obrigada, faça igual a Natália, mande uma figurinha também. O pessoal está aqui, a audiência está alta. Boa noite, reflexão sempre, Luiz Bergosa, Antônio Zé Martinez, Oliveira, Márcia Souza. Ela perguntou sobre o ato do dia 3. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão, né? Logo na sequência. Teco, boa noite. Silvia Mirro, que sempre está aqui com a gente. E Ana Matos, boa noite a todos. Edson Gomes, boa noite. Companheira Estefânia também, boa noite. João Fernando Ferreira também. É lá do Mato Grosso do Sul, companheiro lá de Mato Grosso do Sul, está aqui com a gente hoje. É isso aí, então mande seu joinha, né? Mande sua figurinha, dê o seu joinha, mande seu superchat, seu super stick e ajude a gente a manter essa TV 24 horas a serviço do trabalhador. Agora a gente vai entrar nessa questão, né, que hoje foi manchete, né, da maioria dos jornais, que é a questão, né, do caso Lázaro, né? Um verdadeiro circo, né? Formaram um verdadeiro circo para justificar a tortura e o assassinato, né? É preciso falar que o problema, eles falam, o Lázaro era serial killer, era isso, era aquilo, mas isso serve de palanque, né, para a extrema direita, né, um pretexto para justificar um assassinato sumário, né? Depois, daqui a pouco aqui eu vou dar os dados, né? Uma coisa absurda. O quanto de tiro que deram para matar uma pessoa, que um tiro só mata, né? Um tiro certeiro já mata, mas não deveria nem ter matado, porque não é assim, né? Pegasse ele, levasse preso, a polícia não deve, não é para condenar, né? Então, esse foi o caso aqui. Os dados são,
Ó, foram dados, segundo os policiais, foram dados 125 tiros. Foi atirado 125 vezes. Eles alegam que houve troca de tiro, né? Imagina a troca de tiro de uma pessoa, né? Com um monte de policiais, né? Que atiraram 125 vezes. A Secretaria de Saúde lá de Águas Lindas informou que ele foi atingido por 38 tiros, né? Uma forma grotesca e horrenda, né? Uma execução e uma tortura. Então, esse foi o caso. E começaram com aquela velha balela que o cara reagiu, que o cara atirou nos policiais, né? Não tinha nem chance frente a uma chuva de balas. Então, é preciso, né, ser contrário a uma coisa dessa, né? Uma promoção, né? Uma divulgação. O próprio Bolsonaro, né, deu um Twitter falando aqui, ó. Ele falou: Lázaro, CPF cancelado, né? Então, comemorando a morte, né? Parabenizando os policiais, né? Algo absurdo. Infelizmente, temos tanto a direita quanto a esquerda pequeno-burguesa que apoia, né, isso, essa carnificina, né? A gente vê que está errado mesmo, porque o Bolsonaro, né, concorda com essa situação, né? Olha o absurdo, CPF cancelado. Então é preciso ser contra a tortura, né, do povo pobre, do povo oprimido, né? Se ele era um criminoso, um foragido, né, o que cabe é pegar, prender ele e ele ser julgado como todos deveriam, né? Mas a gente sabe que isso não existe no Brasil, né? A polícia já julga e já mata. E fala que é legítima defesa e deram 125 tiros e pegou 38, né? E a gente vê casos que isso vem chancelar a questão da morte de inocentes também, né? Que a pessoa fala assim, não, mas ele era bandido. Não, a polícia mata, né? A gente vê diversos casos na periferia de pessoas, várias pessoas sendo executadas pela polícia militar. Então é por isso que a gente deve pedir o fim da polícia militar, né? Essa máquina de guerra que só serve para matar o povo pobre e oprimido, né? Um absurdo. Hoje ficou o dia inteiro, né? Colocaram fotos, né? Fizeram um cara de peneira, né? Dava para ver. Colocaram muitas fotos na internet, fizeram o cara de peneira. 38 tiros. Então, um absurdo. Antes de passar agora para o companheiro Vinícius, vou agradecer aqui, mais um companheiro mandou agora um super chat, né? Então, é isso aí, faça como companheiro e mande seu super chat. Ele faz um comentário. Eduardo Moreira, que apoiou o impeachment da Dilma, está convocando o povo para ir nas ruas de verde e amarelo. Logo mais a gente vai falar sobre essa questão do ato do dia 3 e do sequestro, né, que a direita quer fazer, né, manobrar e nem fazer no final eles não querem nem o impeachment, só vão fazer o impeachment no último caso. Mas a gente não quer impeachment, a gente quer anulação, né, fora Bolsonaro, fora todos os golpistas. É isso aí. Agora eu vou passar para o companheiro Vinícius, que vai falar do próximo tema, que é sobre a questão dos cursos que nós fizemos nesse final de semana, né? O PCO realizou diversos cursos e o companheiro vai trazer aqui mais informações para a gente. Vai lá, Vinícius.
Bom, eu vou falar agora sobre a escola marxista que a gente realizou no fim de semana e vai continuar realizando agora, mas eu só queria fazer um comentário bem rápido sobre a questão do Lázaro, que o companheiro falou muito corretamente que tem que defender o fim da polícia militar. Eu queria destacar aqui que a gente tem que defender o fim de todas as polícias, né? Porque a gente viu aqui no Jacarezinho que foi a Polícia Civil que entrou e assassinou mais de 30 pessoas no Jacarezinho, né? E é isso que a polícia faz. Esse caso aí do Lázaro é todo um espetáculo midiático para tentar melhorar a imagem da polícia, né? Tentar fazer a polícia passar como se ela servisse para alguma coisa. Bom, é difícil, né? Porque eles são tão truculentos que eles saem dando 120 tiros numa pessoa só. Mas isso aí é tudo para justificar o papel do dia a dia, o papel crucial da polícia, que é fazer o que eles fizeram no Jacarezinho: trucidar, massacrar a classe trabalhadora brasileira. Essa campanha toda é uma campanha em defesa da polícia, em defesa daquilo que a gente viu nessa chacina do Jacarezinho e que acontece todos os dias. Acho importante justificar, acho importante destacar isso. Mas, bom, sobre a escola marxista, temos aí uma notícia agora boa, né? Fizemos aí diversos cursos aí em muitas cidades, teve aqui no Rio de Janeiro, teve em São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte, Uberlândia, teve fora do Brasil, teve em Portugal, teve gente que assistiu pela internet, teve gente que assistiu presencial. Vocês estão vendo aí as fotos dos cursos que aconteceram da escola marxista. E é um curso importantíssimo aí de se realizar, né? A gente está em um momento de mobilização, mas é sempre importante destacar que, como o próprio Lenin já dizia, né, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, né? E sem o marxismo, que é o programa aí da classe trabalhadora, é o comunismo, né? Você não tem como, de fato, agir politicamente, ter um programa aí, ter uma linha política dos trabalhadores, né? Você vai ficar a reboque da burguesia. Então é crucial que se tenha esses cursos de formação política marxista, que é o caso da escola marxista, né? E tem a Universidade Marxista que a gente já vai falar, mas é crucial isso daí. O tema que a gente escolheu foi justamente o stalinismo, né? Seguindo aí o amplo debate que nós estamos fazendo sobre o stalinismo, né? Que também é muito importante a gente destacar aqui nessa questão das manifestações, né? Os stalinistas são aí um dos setores que defendem o verde e amarelo, são os setores aí por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, alegam aí que tomam louros aí de coisas que não são deles, como por exemplo a nossa faixa de 50 metros aqui do PCO do Rio de Janeiro, feita em 2019, quando ninguém puxava ainda fora Bolsonaro, só o PCO. Tem certos setores stalinistas aí que falam que a faixa aqui do Rio de Janeiro é deles, né? Você vê aí uma tradição aí de falsificação histórica dos stalinistas, né? Que continuam fazendo isso até os dias de hoje. E é um tema muito importantíssimo, né? Os stalinistas são aí os grandes defensores da Frente Ampla, fizeram a maior Frente Ampla da história, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Uma Frente Ampla contra-revolucionária, como sempre, né? Que impediu as revoluções na França, na Itália, tentou impedir revoluções em vários lugares do mundo, conseguiu em alguns não conseguiu segurar. Tá aí, ó, o stalinista que quer aí falsificar a realidade, né? Fingir que a faixa de 50 metros do partido dele e que e que quando vai no ato presencial vai de verde e amarelo, né? Que é uma grande contradição, mas você vê aí também uma característica clássica que é o oportunismo dos stalinistas, né? Então tivemos esse curso, foi uma grande vitória aí. Vocês conseguiram ver as fotos, né? Muito, muito belas, diversos cursos acontecendo. E queria destacar que ainda não acabou, né? A gente vai fazer em algumas cidades ainda. Você pode se inscrever no site, é o site escolamarxista.pco.org.br. Você vai lá, é bem simples de se inscrever, só clicar no participar. Se já teve na sua cidade, você ainda pode aí fazer pela internet o curso de outra cidade. Se ainda não teve na sua cidade, você pode fazer presencial ou pela internet também, o que for melhor para você. O curso tem um valor de apenas R$ 10. E se você tiver interesse, nós temos também o livreto, escrito pelo revolucionário bolchevique Leon Trotsky, Bolchevismo e Stalinismo, que é uma das bases do curso. Você pode comprar aí por R$ 35 em conjunto com o curso e o frete incluso. Então tem essas duas mobilidades, vale a pena, o curso está excelente, eu assisti ontem aqui no Rio de Janeiro,
curso de altíssima qualidade. E entre lá no site, se inscrevam aí quem não conseguiu assistir ainda. Ainda temos aí uma última semana com cursos em alguns dias aí da semana, principalmente no fim de semana, ainda dá para assistir. Vou passar a palavra para o companheiro Chico, para ele falar sobre a Universidade Marxista. Beleza, é isso aí, Vinícius. Também queria ressaltar que os cursos da Escola Marxista são um grande sucesso, né? O partido alcançou aí muitíssimas cidades, né? Ainda vai alcançar mais, né? São cerca de 100 cidades já que o partido alcançou com o curso. Eu queria ressaltar que é de uma importância fundamental, né? Toda a esquerda fala, discute o problema de você levar o conhecimento, né? O conhecimento marxista à população, às periferias, aos locais, aos bairros, etc, etc. E nada faz a respeito. Então nós acreditamos que essa iniciativa é fundamental nesse sentido, né? A iniciativa da Escola Marxista é muito importante para trazer aí as ideias, né, e a teoria marxista para todo mundo, né? E aí eu queria ressaltar que quem ainda não realizou o curso, entre aí no site escolamarxista.pco.org.br e se inscreva, veja aí onde que tem o curso mais próximo que vai ser realizado nesse próximo fim de semana. Inclusive, se não estiver muito próximo, você pode também assistir online, né? Então não é um grande problema. Inscreva-se no curso e participe conosco nessa discussão que é fundamental, que é a questão do stalinismo. Agora, no dia 13 de julho, irá começar a Universidade de Férias, a 47ª Universidade de Férias do PCO. Um evento aí que é já histórico, né, do Partido da Causa Operária. São 47 edições dessa atividade de formação política, que é, assim, a mais importante do partido, né, definitivamente, realizada todo ano, pelo menos 2 vezes ao ano, uma no começo do ano e outra vez no meio do ano, né? Geralmente a gente faz junto com um acampamento organizado pela juventude do partido. No entanto, a gente não conseguiu fazer isso esse ano por conta da pandemia. Então, novamente, agora a Universidade de Férias de julho será online, né? Será realizado aí no dia... será realizado online. Agora me corrigiram aqui que o dia será dia 6, mas na verdade acho que é dia 13 mesmo, depois tem que ver. Bom, de qualquer forma, vamos conferir aí a questão do site. Entre no site universidademarxista.pca.org.br, faça a sua inscrição. O valor é baixo para a qualidade do curso que vai ser, são cerca de 10 aulas aí, para você assistir e acompanhar a discussão ministrado aí pelo companheiro Rui. O tema da Universidade Marxista será Democracia, Revolução e Socialismo, né? Serão abordadas aí a história da Revolução Francesa, da Revolução Gloriosa na Inglaterra, e de outros eventos aí de revoluções burguesas, né? Revoluções democráticas que ocorreram no período do século XVIII, século XIX, né? Então, até do século XVII. Então, é uma discussão fundamental e que o partido julgou necessária diante dos acontecimentos e das posições da esquerda que a gente presenciou no último período, né? A gente viu aí uma parte da esquerda comemorando censura nas redes sociais, comemorando a prisão de pessoas por darem a sua opinião, né? Então a gente acha que a discussão dos direitos democráticos da população deve ser colocada aí dentro da esquerda, porque parece que há posições muito reacionárias, muito direitistas por parte da esquerda de conjunto, no que diz respeito a esse tema, né? Então é fundamental esclarecer a todos quais são os direitos democráticos da população, como que isso funciona, o direito à liberdade de expressão e tantos outros. E essa é a finalidade da discussão que a gente faz nesse curso, né? Então, é importante que todos se inscreverem, participarem do curso, né? Será de altíssima qualidade, como sempre são os cursos realizados nas universidades
de férias do partido, e como sempre são os cursos de teoria política do partido de um modo geral. Então entre lá no site universidademarxista.pco.org.br e participe, se inscreva, que você vai com certeza aproveitar muito essa discussão, que é fundamental para o momento em que vivemos aí. Bom, passo a palavra aí para a gente continuar a discussão. A companheira Lilian vai falar aí da nossa participação no ato do dia 3 de julho. É isso aí, Chico. Né? Os atos, né, tinham sido tirados, né, no dia 24, e mesmo no dia 24, a gente sabe que não é claro as direções, né? São direções anônimas, né? A gente não sabe quem deba. Por que eles escolheram primeiro o dia 24 e agora, né, houve uma reclamação e aí pegaram e chamaram um ato, né, de forma muito rápida, né, sem um tempo de uma preparação. Né? Nós vamos no ato, mas é preciso criticar, né, esses pretensos dirigentes da esquerda. Né? Isso é uma lambança, porque primeiro era 36 dias depois. Aí depois, de repente, né, da noite para o dia, eles pegam e chamam para o dia 3, e ninguém sabe direito, né, como que são organizados esses atos. Né? O companheiro Rui falou bastante na análise política da semana, vale a pena assistir, quem não assistiu, que não é clara, né, como que é feito o debate dos atos, né? Quem vai falar, a questão é uma coisa que eles chamam de, que depois o pessoal o Vinícius do Rio pode falar, a questão da operativa, né? Então é o cara que vai lá e decide sem democracia, né? A questão democrática seria: o ato é feito por uma direção clara que participa tais, e tiraram tais coisas. Por que vai fazer dia 24, porque vai fazer dia 3 ou porque vai fazer outro dia. Então, nós vamos participar, mas é preciso criticar. E tem um outro problema também, né? Como eu já falei, a questão do pouca convocação, e eles também estão ocupados, estão empolgados, né? Porque a própria burguesia está dando sinais, né, que vai derrubar o Bolsonaro. Mas a gente sabe que a manobra deles é o impeachment. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer o fora Bolsonaro, né? Anulação da chapa. Então é preciso sair às ruas, é preciso levar as bandeiras dos partidos, né? Não existe partido, o Brasil não é um partido, né? A bandeira brasileira virou um símbolo dos coxinhas. Então, quem vai com a bandeira brasileira, né, não deve ir, leve a bandeira do seu partido, leve a bandeira do seu movimento, né? E é isso, não devemos ficar a reboque da direita, porque a gente sabe que é perigoso, né? O que aconteceu em 2013, o que aconteceu foi um sequestro, e eles querem sequestrar, né, novamente as manifestações. Então, vai ter manifestações, né, nas principais capitais e provavelmente em muitas cidades, né, como teve no dia 29 e no dia 19. Estaremos lá, né? Venha com a gente no Bloco Vermelho, né? Venha com a sua camiseta vermelha. Vamos pintar, né, a Paulista e outros estados, né, onde tiver ato, com as nossas bandeiras vermelhas, né? Vamos pintar de vermelho. Então, é isso aí. Não sei se os companheiros querem acrescentar alguma coisa sobre o assunto. Opa, eu gostaria de falar assim, sobre essa questão.
A gente vê aí primeiro, como a companheira falou, né, ficamos frustrados com a data do dia 24. Era uma data muito ruim, porque dava tempo de esfriar o movimento, tempo aí da burguesia se preparar, dava tempo para a burguesia, mas ao mesmo tempo, temos aí ao mesmo tempo a gente teve agora essa súbita mudança de data que é o oposto, né? Que aí não dá tempo da gente se preparar. Que a gente aqui que está, de fato, gostamos, nós que convocamos os atos, aí estamos convocando atos do dia 31, nós temos uma ampla dedicação aí. Então, nós tiramos panfletos, tiramos cartazes, organizamos plenárias, fazemos aí grupos de trabalho de mobilização, que fazem panfletagem, que fazem aí atividades em geral, tiramos aí carro de som para convocar o ato. Isso tudo demanda um certo tempo, e você chamando um ato aí de forma surpresa, é, chamando um ato de forma surpresa para uma semana depois, você não consegue fazer isso, né? Você está fazendo um ato desorganizado. É uma coisa aí que não deveria ser feita aí, principalmente por essas organizações de esquerda que são organizações grandes, organizações que não é aquela coisa de estilo 2013, né, que era uma coisa solta. São de fato aí organizações, são os partidos da esquerda. Então realmente é uma lambança aí que está sendo feito, como a companheira Lilian falou, né? Tá estragando o ato, estragando aí, piorando aí, danificando a mobilização, que vai ser muito ruim para os trabalhadores em geral, né? Para a mobilização, vai dificultar aí a vitória dos trabalhadores, causar esses danos à mobilização. E a gente vê aí a infiltração da política da burguesia, né? Então os companheiros até mostraram um card, saiu agora, você vê aí que o ato é no sábado, né? Agora na segunda-feira que a gente está descobrindo que horas que vai ser, qual local, né? E é interessante que esse é o card da CUT, ou seja, vai ser um dos melhores que a gente vai ver, porque das outras organizações vai ser ainda pior. Esse card ainda é vermelho, os companheiros da CUT estiveram presentes conosco no último ato, né? Fomos em conjunto lá no Bloco Vermelho, mas você vê, infelizmente, aí uma influência da política da burguesia, né? Temos aí nas ruas para derrubar o genocida corrupto. Impeachment já, vacinoduto não. É a política aí da CPI da Covid, se infiltrando aí dentro da esquerda, é uma coisa que tem que ser criticada, né? Não é pra gente cair nessa manobra aí da burguesia. Essa é uma manobra que ou vai levar à derrota, e a derrota vai ser a derrota da esquerda, em conjunto, ou vai levar à vitória, mas a vitória não vai ser a vitória da esquerda. A vitória vai ser da direita, que está controlando essa CPI da Covid. Da mesma forma que o impeachment, que não é o fora Bolsonaro, né? Então nós tivemos aí uma matéria hoje de opinião do Estadão, que é um jornal aí que é bom para medir aí a opinião da burguesia, né, a política da burguesia, falando justamente que o impeachment era contra o Bolsonaro e o Lula. Mostra aí que a gente não pode adotar essa política, né, uma política suicida para a esquerda. Você falar o impeachment, por que o impeachment é contra o Bolsonaro e contra o Lula? Porque o impeachment é justamente a política aí da burguesia, a política dos parlamentares do Congresso, que é controlado pela direita, e é uma política de deixar aí o protagonismo da derrubada ou não do Bolsonaro, nesse caso, né, que também é muito provável que não passe, mas deixar o protagonismo na mão desses parlamentares direitistas, e não na mão da mobilização popular. A gente vê casos aí históricos disso, né, que o Congresso acaba sendo o cemitério das lutas do povo, né? O caso das diretas, que a luta do povo foi transferida para o Congresso, ultra-reacionário, semelhante ao que a gente vê nos dias de hoje, e foi derrotado. A ditadura caiu por causa da mobilização anterior dos trabalhadores, mas o movimento em si das diretas levou aí o Sarney ao governo, que era o ex-presidente do Arena, o partido da ditadura militar. Ou seja, uma continuidade aí teve uma continuidade, né? Manteve aí uma figura da ditadura militar como presidente do Brasil, mostrando aí que essa canalização aí da luta para o Congresso é um caminho para a derrota, né? O caminho dos trabalhadores é justamente a luta nas ruas, sair às ruas, fazer organizar os trabalhadores. Que é uma coisa muito importante que não está sendo feito. Essa operativa aí da organização, que ninguém sabe quem é direito, ela não tem essa proposta. Você vê que como é que a gente vai? Não dá nem tempo de panfletar direito. Como é que a gente vai fazer até as plenárias? A proposta do partido, da Causa Operária, nosso partido, não é que a gente comande os atos. A proposta é justamente que os atos sejam democráticos, né? Que a organização dos atos seja democrática.
Então, nós estamos propondo aí, agora não vai dar tempo por causa desse ato surpresa aí, mas estamos propondo para o dia 24, que tenhamos plenárias aí em todos os municípios que vão ter ato, em que todos participem para organizar de forma democrática, nas grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, que tenham plenárias nos bairros populares, nas zonas das cidades, se forem cidades mais medianas, mas tenham diversos plenários para você aí agrupar os trabalhadores, organizar o ato, enraizar o ato na classe trabalhadora, né? E se isso fosse feito, não teria essa decisão maluca de fazer um ato sem preparação, né? Se tivesse plenário de organização, as pessoas iam deliberar e fazer aí ter aí 2, 3 semanas para preparar o ato e fazer um ato organizado, um ato bem convocado, né? E um ato democrático que, por exemplo, não fosse aí no local ruim, no horário ruim, como é constantemente feito aqui no Rio de Janeiro, né? Que eles insistem em convocar um local que não faz sentido, no horário que não faz sentido. E esse tipo de coisa a gente vê no Brasil inteiro. A gente fez um balanço dos atos e viu que essas pequenas coisas aí que levam aí a um enfraquecimento dos atos, às vezes grandes coisas, como por exemplo lá em Floripa, que cancelaram o ato por causa da chuva, são aí extremamente danosas e existem justamente pelo fato dessa direção secreta dos atos, ou uma direção meio oculta, né? É uma coisa meio difícil de entender. Ela é uma direção que não demonstra aí que não tem interesse de ampliar a mobilização e que está aí sobre uma forte influência da burguesia dessa questão da CPI do Covid, né? Como a gente está vendo agora para esse ato repentino do dia 3. Então temos que reforçar essa característica democrática e mobilizar aí para fazer as plenárias para o ato aí, pelo menos para o dia 24, né, que nós temos mais tempo, né, fazer a plenária para o dia 24. Em diversas cidades e municípios, diversos municípios e bairros, para tornar aí a organização dos atos ampla e democrática, que é o caminho aí para de fato a vitória da classe trabalhadora, né? A gente tem um exemplo disso da Revolução Russa, né, que a classe trabalhadora se organizou em grandes assembleias, né, grandes conselhos, e de fato levou a sua vitória, né? Bom, já que eu estou com a palavra, eu vou emendar logo com a questão da FHC, né? Antes de passar para ver se os companheiros têm algum comentário. Mas o FHC, aí essa escória golpista, veio aí aparecer para falar finalmente ele estava fingindo aí que era lulista, né? Foi lá dar um soquinho na mão do Lula, mas agora já mostrou sua face real, né? Falando que o Lula não deveria ser candidato. Falou aí que não é isso que o Brasil precisa, o Brasil não precisa do Lula, precisa de outra coisa, não, é uma terceira via, né? Nem Lula nem Bolsonaro, ou deve ser ele, né? O cara mais impopular do Brasil, vai ver, ele acha que ele pode ser presidente de novo, né? Ele não deve ter nem voto da própria mãe, se ele tiver mãe ainda. Mas o mais interessante é que você vê a proximidade que ele tem do bolsonarismo, né? Porque ele ele defende o Bolsonaro, né? Ele fala que já fui presidente e sou cuidadoso para não jogar a culpa no presidente. É o meia-culpa também para falar que tudo de ruim que aconteceu no governo dele não foi ele, né? Não é culpa do presidente. O caso do coronavírus, obviamente, é um vírus. Algumas pessoas pegariam de todo jeito, mas falta de cuidado parece ser grande. É quase uma apologia aí do Bolsonaro, né? Se tirar aí a culpa dele das 500 mil mortes. Tudo bem, a culpa não é só dele, a culpa também é do FHC, né? Em grande parte, a culpa é mais do FHC do que do Bolsonaro, que é o cara aí mais responsável pelo golpe de Estado, que é uma causa maior, porque por causa do genocídio que está acontecendo, né? O Bolsonaro, nesse sentido, é filhote aí do FHC. Mas eu acho interessante porque ele chama tudo de uma trapalhada, como se 500 mil mortes fosse uma atrapalhada, né? Mas a gente sabe, né, no governo FHC, no final do governo FHC, depois que ele destruiu completamente o Brasil, cerca de 300 crianças morriam aí todos os dias, devido aí a causas relacionadas à fome. É um dado aí que estima-se aí, né, esse número, que é um número aí um pouco menor, mas da ordem de grandeza da pandemia, né? Centenas de pessoas morrendo todos os dias. E aí não precisou nem de vírus nessa época, bastou só a política
de destruição nacional da FHC para causar esse genocídio aí também na época do governo dele, né? Acho que é por isso que ele fala que não dá para culpar o presidente, né? Porque na época dele ele também matou aí milhares, dezenas de milhares de pessoas de fome com as suas políticas e não quer admitir que a culpa é dele. Então tá aí, essa escória atacando novamente o Lula, defendendo o Bolsonaro e falando da terceira via. Bom, a terceira via aí vai ser um cara tão ruim quanto o Bolsonaro, vai ser um cara, ou vai ser vai acabar sendo o Bolsonaro, ou vai ser um cara pior que o Bolsonaro ao estilo do FHC, né? Mais destruidor ainda, como a gente viu naquele meme que foi feito pelo próprio PSDB, né? Que atacava o Bolsonaro por ele não privatizar tanto quanto o próprio PSDB. Tá vendo? Essa é a escória que certos setores da esquerda têm a coragem de convidar para o 1º de maio, né? Uma coisa completamente absurda, chega a ser mais ou menos do mesmo nível que convidar aí o Alexandre Frota e a Joyce Hasselman para as manifestações que também está tentando ser feito, né? Esses absurdos que a gente vê aí com essa política da frente ampla, que só vão levar à derrota dos trabalhadores e à continuidade do golpe de Estado, né? E é por isso que as manifestações têm que ser as manifestações só da esquerda, sem essa escória golpista, manifestações de vermelho, que é a cor da classe trabalhadora, e manifestações que têm uma organização democrática, que não tem esses malucos aí da operativa que chamam, que tem aí a capacidade de chamar, talvez, o Alexandre Frota e a própria Joyce Hasselman para as manifestações. Bom, vou passar a palavra aí para ver se os companheiros querem comentar sobre esses temas. Não, eu queria comentar sobre a questão do ato, né? Que é muito importante que todos vão aí. É importante que o ato de sábado nós vamos participar, é importante que todos participem conosco, vão de vermelho, busquem o bloco vermelho do PCO em sua cidade, né? A crítica que a gente faz à direção, a gente mantém, de que foi um negócio, além de ser um negócio precoce, que atrapalha a preparação do ato, é também um negócio a reboque da CPI da Covid, que é errado. Não tem nada a ver essa questão da CPI da Covid, a gente está vendo que isso aí não passa de propaganda da direita, né? Propaganda eleitoral da própria direita. Também, mas a gente convida todos, nós, o PCO, os comitês de luta, convidamos todos a participarem dos atos. Nesse próximo sábado, é fundamental que a mobilização seja sempre cada vez maior e que tenha clareza política, que todos estejam de vermelho, que todos estejam defendendo as bandeiras dos seus próprios partidos, né, dos partidos de esquerda. Nada de aceitar a presença de Alexandre Frota no ato, nada de aceitar Joyce Hasselman, né, no ato, nada. Isso daí é uma coisa que a gente não deve aceitar de jeito nenhum. Nós do PCO não vamos aceitar, e a gente imagina também que a população não tem nenhuma disposição para ver a cara do Alexandre Frota no ato da esquerda, né? Eu lembro bem do Alexandre Frota fantasiado de policial do BOPE aí, o ex-ator pornô e agora político da extrema-direita. Eu lembro bem dele fantasiado de policial do BOPE, ameaçando aí toda a esquerda que saísse às ruas para protestar contra o Bolsonaro. Ninguém vai aceitar esse palhaço aí na manifestação, é um negócio absurdo. E o mesmo para outra, né, para Joyce Hasselman. É inaceitável a presença dessas duas figuras abomináveis aí, super deprimentes num ato da esquerda. Então é importante ter clareza, não só eles, né, mas deve se recusar qualquer presença de qualquer direitista, né, mesmo que se coloque aí um direitista mais cheirosinho, mais limpinho aí, da direita tradicional e tudo mais, não vai ser legal, vai causar aí muita confusão na manifestação, inclusive corre o risco de sabotar a própria mobilização. Então, nós não devemos aceitar isso daí, devemos nos colocar contra e devemos todos ir às ruas de vermelho. O verde e amarelo é a cor dos golpistas, né? É a cor dos estelionatários políticos que procuram se identificar com a bandeira do Brasil para não revelarem as suas verdadeiras intenções políticas. Nós do PCO não temos que nos esconder atrás de bandeira nenhuma, nós temos uma política clara, nós defendemos nós mesmos, defendemos que as pessoas possam expressar como quem elas são de fato, e é isso, né? Estaremos lá no ato, convidamos a todos a participar do ato. Queria deixar aí uma boa noite a todos, boa noite para o companheiro Vinícius, chamar a companheira Lilian para dar uma boa noite final aí para todos que nos assistem, né?
e tudo mais. Boa noite a todos. Eu queria agradecer aqui, uma boa audiência. E amanhã continua o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva. Boa É noite a isso aí, todos. então amanhã. Agradecer aí nossos Pode. telespectadores também. É isso aí. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. E amanhã, às 8h30 da noite, tem mais resumo do dia. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite.